Investigadores da BLC3, o campus de tecnologia e inovação sediado em Oliveira do Hospital, estão a desenvolver um projeto para tornar os pinheiros mais resistentes tanto à situação de seca como aos incêndios. O objetivo é que no futuro esta árvore possa apresentar uma grande resiliência às alterações climáticas. Este é um pinheiro único em Portugal. Tem a capacidade de haver uma regeneração da própria planta e, portanto, apesar de parecer um pinheiro que esteja seco, portanto que esteja morto, de facto não está e, portanto, ainda consegue ter essa capacidade regenerativa. Esta espécie arbórea é o alvo de estudo de um grupo de investigadores da BLC3, o campus de tecnologia e inovação sediado em Oliveira do Hospital. São pinheiros que, portanto, em termos de alterações climáticas, são resilientes à questão da seca, de stresses hídricos. Necessitam de muito menos quantidade de água do que um pinheiro normal e, portanto, desde o início, portanto, a fase inicial da sua plantação, que foram selecionados baseados nessas características de resiliência. A resiliência é o fator-chave. Procura-se que ao longo do tempo o pinheiro apresente uma capacidade de suportar secas severas e até sobreviver aos incêndios florestais. O trabalho dos investigadores permite selecionar os exemplares que melhor se adequam e que ao mesmo tempo possam ter outra importante característica. Da produtividade da resina em função da genética da planta e que também é muito importante porque a resina é um produto de excelência em Portugal e que tem que ser valorizado. Esta atividade também é muito importante porque aqui há uma evidência de que, de facto, nós temos que lutar e investigar para contrariar ou para tentar contrariar as adversidades climáticas que estão a ocorrer. Um trabalho moroso e complexo, com amostras recolhidas de norte a sul do país. O objetivo é tornar o pinheiro uma árvore cada vez mais resistente às secas e aos incêndios, para que a paisagem portuguesa não seja dominada pelo campeão da resiliência, o eucalipto. O Campus de Tecnologia e Inovação BLC3 desenvolveu então estes pinheiros mais resistentes, como vimos na reportagem, à seca, e o seu grande objetivo é ter plantas mais preparadas e resilientes às alterações climáticas e aos riscos fitossanitários. Como vimos, este centro está a dar os passos concretos nesta matéria e para falarmos das investigações em desenvolvimento temos agora connosco em videochamada o Dr. João Nunes, presidente do BLC3. Muito boa tarde e bem-vindo ao Portugal em Direto. Este tipo de projetos são uma resposta para os desafios que se vão colocar no futuro, nomeadamente, e que já se colocam também hoje, nomeadamente os fenómenos meteorológicos extremos, como a falta de chuva, entre outros. Sim, conforme foi passado na peça, e obrigado também pelo vosso interesse, há dois fatores muito importantes. Um é a questão das alterações climáticas, a questão do fator da pressão da seca, a outra é a pressão dos incêndios. O que nós fizemos e estamos a desenvolver é, nós estamos a criar situações de stress induzidos, que é de facto conseguimos aumentar a resiliência das plantas. Uma das plantas foco que temos de trabalho são os pinheiros mansos. Os pinheiros mansos são muito interessantes do ponto de vista da produção como pinha e como resina, mas ao mesmo tempo como planta. Existem duas espécies que todos conhecem, uma eucalipto, tem capacidade de regeneração após incêndio e tem uma grande resiliência à seca. Existe uma outra que está em Tenerife, que também após a passagem do incêndio ou após períodos sem haver precipitação, conseguem para os próprios gerar a segunda regeneração, que é a segunda vida. Conforme passou nas imagens, nós além de conseguirmos a resiliência, aumentar a resiliência à seca, nós conseguimos pela primeira vez ter pinheiros que conseguem fazer regeneração, que é depois de secar conseguem se regenerar. Isto é a primeira vez que se consegue nesta espécie e em Portugal, e isto é um passo muito significativo e muito importante em direção ao que nós precisamos para a floresta portuguesa mais resiliente, conciliando depois espécies que estejam adaptadas e sejam autóctones do nosso ecossistema e que sejam também de interesse para a indústria e para a atividade económica. Estes pinheiros são então mais resistentes, já são uma realidade, falta multiplicar os exemplos e plantá-los, certo? Sim, agora o objetivo é de facto multiplicar, irmos para mais ecossistemas e aumentar a escala e a dimensão. E um outro fator que estamos a estudar, introduzir, que é muito importante, é as questões fitossanitárias, que é o nematodo do pinheiro.
algo que fez acontecer em Portugal. Portugal tinha à volta de 1 milhão de hectares de plantação de pinheiro. Nós atualmente temos à volta de 500 mil de pinheiro bravo e temos 190 mil de pinheiro manso. Houve uma grande diminuição, porque de facto deixou de ser atrativo e deixou de ter capacidade de resiliência, e agora nós queremos multiplicar e de facto transferir este conhecimento para mais regiões e aumentar a dimensão deste número de plantas. Dr. João Nunes, há outras espécies que estão a ser estudadas e modificadas geneticamente? Sim, o que nós estamos a fazer é o melhoramento induzido genético, que é nós conseguimos não estar à espera da capacidade dela própria de regenerar, que isso demora centenas a milhares de anos. Nós, além do pinheiro, temos também na oliva da Oliveira da Galega. A Oliveira da Galega, nosso foco, é de facto uma variedade muito importante para a agricultura em Portugal, onde nós também estamos a trabalhar ao nível do melhoramento genético da planta, em termos de produtividade e em termos também de resiliência à fitossanidade, em termos de stress hídrico. A planta também já tem alguma característica de stress hídrico, mas também estamos a trabalhar nessa frente. Devido aos incêndios, e todos nós temos falado e sabemos disso, é preciso reestruturar a floresta. É um processo longo esta reestruturação? Sim, o grande problema da floresta não é competitiva do ponto de vista económico. Isso leva ao abandono da floresta. O problema dos incêndios em Portugal é um problema de falta de profissionalismo e de falta de atividade económica na floresta. E não há mais atividade económica na floresta porque ela não é competitiva do ponto de vista económico. E o que nós temos que ajudar, e do ponto de vista nós da ciência e conhecimento, é tornar a floresta mais competitiva do ponto de vista económico, que atrai mais a atenção do privado. Depois temos uma floresta de minifúndio, muito privada e pulverizada. E esse é um dos grandes fatores, é o abandono da atividade económica da floresta, e cada vez mais a nova geração não é a geração de antigamente, que trabalhava e que andava sempre na floresta. Nós temos, de facto, mudar esse paradigma. Ainda no que respeita ao pinheiro manso e pinheiro bravo, a BLC3 tem alcançado bons resultados, por exemplo, na valorização da resina natural. O que é feito? Ou que foi feito? Sim, quando nós falamos em planta e ecossistema, não devemos só olhar para a planta em si, madeira. Claro. Até hoje falamos muito, a floresta é madeira, vai muito mais além da madeira. Nós estamos a trabalhar ao nível da resina. Para as pessoas terem noção, em Portugal produzia 140 mil toneladas de resina da floresta portuguesa. Hoje são 8 mil toneladas. E o problema que houve foi a falta da produtividade e a falta de competitividade da resina de Portugal em relação às concorrentes, à do Brasil, à da Índia, da China, muitas outras concorrentes. Nós estamos a desenvolver novos modelos de exploração da resina, que é permitir que a resina seja explorada como uma árvore aos 5, 6 anos de idade. Até hoje esperava-se até aos 20 anos praticamente para explorar a resina da floresta. Não há ninguém que espere atualmente 20 anos para tirar proveito de uma floresta. Claro. Nós estamos a conseguir resultados a explorar aos 5 a 6 anos, uma árvore, e ao mesmo tempo olharmos para a árvore como um bioreator de produção de resina. E nós conseguimos também agora encontrar fórmulas mais eficientes da extração da resina, na sua derivatização em ácidos e outros produtos de interesse para a indústria. O que é que isto traz? Que a resina seja mais competitiva perante os seus concorrentes. E isto vai permitir, depois, a montante, termos outra vez a atividade da resina em Portugal, que era das atividades mais importantes e lucrativas da floresta portuguesa. Se tivermos em conta a falta de mão de obra e a dificuldade nos meios rurais, nas regiões rurais e interiores, podemos vir a ter uma agricultura mais tecnológica e desenvolvida? Isto está já a acontecer? Sim, ou nós damos o salto. Antigamente, nós olhávamos, ninguém pegava numa enxada. Antigamente, toda a gente pegava numa enxada, agora ninguém pega numa enxada, pega num trator. Ou seja, pega na tecnologia para explorar um território. Ou nós damos esse salto ao nível da floresta, principalmente a floresta, a agricultura já tem dado esse salto. Ou nós introduzimos tecnologia, ou não vai haver mão de obra e não vai haver capacidade de resposta para a dimensão do problema. Portugal tem 1/3 do território, são 3 milhões de hectares, praticamente, abandonados. Não tem exploração. E não tem exploração porque não há recursos, não há mão de obra. E se nós não tivermos tecnologia e máquinas, não vai ser possível explorar esse território. De alguma forma, o vosso trabalho é a prova de que há tecnologia e conhecimento no interior, e também é uma forma de levar os investigadores e cientistas para o interior do país. É um bom exemplo. Sim, temos que ligar muito a investigação e a ciência ao próprio território e aos recursos do território e do interior. Muito obrigada, Dr. João Nunes, por ter estado connosco e pelos esclarecimentos e informações que nos trouxe. Obrigada. Boa tarde. Obrigado a nós. Obrigado.